Olá, Pedro, bem-vindo aqui ao jornal. Eu Bem, estou Miguel. Bem, Henrique. à luz Tudo de bem, meu velas amigo? aqui, tudo bem. Bem, vou Tudo bem? então fazer aqui as honras da casa já e não vou fugir da pergunta do dia e da semana. Aliás, quero agradecer a presença do Dr. Pedro, que é um grande jurista do Denver, uma figura importante do universo do direito brasileiro. E eu quero fazer uma pergunta para ele que é para. Não é um contraponto, na verdade é uma complementação. Hoje, quem deu entrevista para a gente no Fórum 11:30 foi o Dr. Lenny Streck, que é também um grande jurista e uma figura também importante do direito brasileiro. Pedro, surgiu uma conversa no Congresso de que a lei de anistia, o Hugo Mota está num acordo com o governo e não pode pautar isso, mas está se segurando do jeito que dá, levando porrada de todo lado. E aí se chegou aí uma conversa de que poderia eventualmente aí achar uma saída secundária e que essa saída secundária envolveria, por exemplo, abrir não, porque isso qualquer advogado pode fazer, mas abrir uma janela aí para que os advogados das pessoas que foram condenadas entrassem no Supremo com pedido de revisão de pena, para que se reduzisse a pena e na hora da execução penal, enfim, para fazer com que as pessoas agora ou em muito pouco tempo já fossem progredir de regime para voltar para casa, evitando-se assim a aprovação do PL, até porque se aprovar o PL da anistia nessas circunstâncias ia ficar muito na cara que ele é só para o Bolsonaro, né? O Lênio deu uma opinião dizendo, né, ele fala que tem um princípio do direito, que inclusive é uma expressão enorme, que diz que assim, o judiciário não pode punir para mais, mas ele também não pode punir para menos. Não é porque houve algum tipo de discussão que vai se partir agora para uma redução de pena, até porque as sentenças já foram dadas com base na lei. Eu queria saber de ti o que você pensa disso. Essa manobra possível para se atenuar penas e evitar uma aprovação do PL de anistia, isso é legal, é ilegal? Como é que funciona isso na prática, Serrano? Olha, deixa eu tentar te explicar isso de um jeito que eu acho que pode ser completo em termos do que você precisa aí. A política e o direito, você pode dizer que elas foram quase que fundadas concomitantemente, né? O Ésquilo, aquele grande escritor grego, né? Ele inventou a tragédia, o inventor da tragédia, que é marcado pela obra dele, Orestia, que é uma trilogia, né? E, embora, óbvio que uma peça de teatro, uma tragédia, não possa fundar uma ação política dessa natureza, ela é que representa o que estava havendo ali naquele período, né? 5 séculos antes de Cristo, mais ou menos coincidente com o governo de Crisênesis, né? Depois de Solon, lá na Grécia. E nessa trilogia, no último volume, exatamente o que está posto é toda a tragédia se desenrola em torno de agora nem lembro, de uma mulher que foi morta pelo pai, a filha quer matar o pai, um negócio assim, essas coisas de tragédia. Aí chega no final, a deusa Palatena comentando, declarando, né, sobre como é que era esse hábito da aristocracia ateniense, né? Morre um, mata um, aí vai outro, se vinga e mata o outro, quer dizer, esse tipo de violência e de homicídios constantes, né? Ela, em suma, instaura o julgamento público. Fala, não, a gente tem que fazer julgamentos públicos e não ficar com vinganças privadas e homicídios privados para a gente poder libertar Atenas desse tipo de, vamos dizer, de cotidiano violento e homicida. Mas aí tem uma frase que ela fala, pouca gente notou essa frase, mas eu talvez pela minha formação eu acabei notando. Tem um momento que ela fala, não conspurque a pureza das nossas leis com suas estratégias, né, com suas... Então, isso é algo muito relevante, porque ela, com seus estratagemas, é a palavra que ela usa, porque mostra a autonomia do direito. A gente só consegue avançar na civilização e construir uma democracia constitucional adequada se o direito tiver autonomia. E como é que ele constrói a sua autonomia? O direito, nas suas decisões essenciais, deve se realizar por razões de justiça e não por razões de disputa de poder.
razões estratégicas nesse sentido, né? Ele deve se dar por razões de justiça, aplicação de princípios, etc. O que você descreve é uma tentativa política, estratégica, de alterar uma decisão judicial por conveniência política. Isso não tem cabimento, nem para condenar o Bolsonaro. Né? Eu fui o primeiro a falar, primeiro não digo, mas fui um dos que, nos sites de esquerda, recentemente, tenho insistido, por exemplo, em falar que não se pode banalizar a prisão preventiva. Né, falei recentemente que essa questão do tempo do processo tem que ser julgado esse ano. Não, tem que ser julgado no tempo que a lei determina. Se ocorrer algum incidente levantado pela defesa que atrase, se ocorrer a demora na coleta de provas, se espera mais. O processo tem que andar de acordo com a lei, por razões de justiça, não por razão política. Isso serve para os dois lados. Também para querer beneficiar os réus dessa forma, não tem cabimento isso também. É a mesma coisa que você falar, não tem que terminar o processo esse ano, porque ano que vem é ruim, vai confundir com as eleições. O que tem a ver eleição com processo judicial? Nada. Pode ter a ver no mundo da política concreta, mas não deveria ter no mundo da construção de uma democracia constitucional, né? Então, essas razões que se apresenta também. Querem aprovar a lei de anistia? Aprovem. É inconstitucional se for feito assim. Né? E o Supremo tem que ter a coragem de declarar a inconstitucionalidade. É óbvio que eu espero que o Legislativo brasileiro não faça isso. O crime que comer... Eu não sei ali, o Ministério Público vai ter que provar para cada um dos réus a culpa de cada um ali, a autoria de cada um. Mas a realidade é que o crime foi cometido. A investigação da PF não deixa muito margem à dúvida. Um crime grave houve no Brasil, grave, extenso, composto por vários atos, né? Isso tem que ser punido, né? Não pode ser assim, né? Uma conveniência política, vamos reduzir as penas. Tem que aplicar a pena determinada em lei e ela ser executada na forma prevista em lei, né? É isso, tem que se aplicar a lei. Não tem... É um valor essencial da democracia a aplicação da legalidade, né? Então, eu acho que esse é um debate que nem deveria haver, né? A gente não aprova a lei da anistia, em compensação se ameniza aí. Não é assim, né? Não pode ser assim. Essas são razões estratégicas, razões de disputa de poder, que nada tem a ver com as razões de justiça que devem presidir as decisões judiciais de uma democracia constitucional. Mas, no entanto, em tese, né? Aqui, é claro, você está aqui para responder dentro do campo do direito, mas em tese isso talvez pudesse se evitar que esse projeto de anistia fosse para frente, né, Pedro? Porque eu acho que o problema dele ir para frente é justamente tirar do banco dos réus essas figuras graúdas que acabaram aí, né, protagonizando o golpe em si. No Brasil nós sempre tivemos que é típico de país assim, produto de colonização, essa elite atrasada e estranha que a gente tem aí, né? Uma elite contra o seu próprio povo, né? A gente sempre andou nessas questões aí entre o abuso e a impunidade. Nós nunca conseguimos ficar no meio aí, que é o correto. Ou a gente tem abuso, prende preventivamente, faz espetáculo, acaba com a vida das pessoas antes sequer de haver menor mínimo direito de defesa. Ou a gente deixa assim impune, tá tudo bem, e fica por isso mesmo, né? Então é mais ou menos o que estão querendo fazer, um arranjo político para deixar por isso mesmo, né? É sempre essa história, né? Serrano, você acompanhou esse autoexílio do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? E ele tem o objetivo declarado de pressionar autoridades americanas. Já até conseguiu, deputado, alguns parlamentares já se manifestaram para pressionar o judiciário brasileiro. E ele está vendendo essa narrativa para a extrema-direita global. Elon Musk até postou ontem sobre isso, né? Que o Brasil vive uma ditadura judicial. Eu sei que é um delírio, mas queria saber como é que você vê. Essa pressão vai crescer. A gente não sabe até que ponto o Trump vai dar alguma bola para isso, mas você já tem essa articulação. O Eduardo Bolsonaro tem algumas conexões importantes, e a direita brasileira, o Bolsonaro, tem algumas conexões, vão usar isso, né, porque é uma das últimas esperanças dele, né, apelar para os Estados Unidos. Como você vê essa pressão vinda dos Estados Unidos sobre o judiciário brasileiro? Você acha que isso aí tem algum efeito? Olha, nós temos que ver o seguinte: essa extrema-direita contemporânea, ela tem
como tudo na história, elementos de continuidade histórica e elementos disruptivos, né, elementos novos. Né? Continuidade e descontinuidade. Então, tem aspectos dela que ela continua, é uma continuidade do nazifascismo do século XX. Né? Mas, por outro lado, ela tem elementos novos. Né? Bem, mas o que é certo nessa questão? Há, evidentemente, essa extrema-direita enfrenta e procura destruir o judiciário na forma que ele está posto nas democracias. É um dos principais inimigos dela, se não for o principal. Né? Você vê que até nos Estados Unidos, pela primeira vez na história, o presidente eleito, o presidente no exercício, o Trump, recebeu uma admoestação pública do presidente da Suprema Corte, que é conservador, né? Do Justice, que é conservador. Né? Então, porque exatamente admoestando o Trump que ele não deve ameaçar com impeachment juízes só pelo fato de terem dado ordens contra o governo. Isso faz parte do dia a dia do judiciário. Mas a realidade é que isso demonstra como essa extrema-direita é contra os direitos, contra a democracia constitucional, contra, assim, quando ataca minorias. Quer dizer, qual que é a lógica de você ter direitos de minoria ou de pessoas? É você ter decisões contra-majoritárias. Né? A ascensão do nazifascismo, ela se deu pela via da democracia, pela via da eleição, pela via majoritária. E eles acabaram criando aquela tragédia, mataram 11 milhões de pessoas em campos de concentração, 6 milhões de judeus. Então, o que foi as condições do pós-guerra? Tentar evitar que isso voltasse a acontecer, garantindo direitos mesmo contra, vamos dizer, a vontade da maioria, garantindo direitos de forma antimajoritária, que nós falamos. Né? E essa gente é contra esse modelo, contra o modelo de direitos humanos, direitos fundamentais. Né? Então, toda vez que o judiciário se pronuncia limitando o seu poder, ou estabelecendo direitos, ou punindo crimes que essa gente comete como método, eles reagem indo contra o judiciário, né? Querem destruir mesmo. Na Turquia foram presos 2.500 juízes. Né? E é assim que eles vão agir, quer dizer, se o judiciário entrar no barulho deles agora, vão ser destruídos. Vão destruir a democracia e os juízes vão ser inimigos. Entendeu? Não tem jeito, quer dizer, porque eles não vão se comprazer com a ideia de você ter um poder que limita, a não ser que esse poder esteja sob domínio absoluto deles, né? Que é o que eles querem. Porque um judiciário precisa, as ditaduras do século XX já mostraram isso. Hitler assumiu o poder, mas estabeleceu uma ditadura por um decreto de exceção baseado no artigo 48 da Constituição de Weimar. Mas manteve a Constituição formalmente vigente e tinha judiciário, o legislativo deixou de funcionar, mas existia, quer dizer, ou seja, porque precisa para poder o mercado capitalista se reproduzir, né? O mercado precisa de contrato pode trazer divergência, se tiver divergência, alguém tem que decidir, então a juíza, tem que ter advogado, tem que ter promotor, juiz, direito penal comum, né? Você precisa ter essas coisas. Então, judiciário eles vão precisar para reproduzir o sistema, mas eles querem um judiciário sob domínio, né? Então, eles vão ter que liquidar esse judiciário democrático que a gente tem no mundo. Não estou aqui elogiando o judiciário, deixando de dizer que não tem N problemas. Tem N problemas, mas a gente tem que entender que a extrema-direita hoje ataca a democracia liberal, as conquistas mínimas que o avanço civilizacional trouxe. Né? Capitalismo não é só destruição e só opressão, ele também é construção, também é avanço. Né? Então, eu creio que esse é o problema que nós temos hoje no mundo. Né? Quer dizer, então, se o judiciário fizer concessões a esse tipo de pressão aí do Eduardo Bolsonaro, esse tipo de coisa, ele vai estar ajudando essa gente a destruí-lo. Porque o que a gente observa no comportamento, tanto do nazifascismo do século XX quanto dessa extrema-direita agora, é que eles não têm mediação. Eles vão fazendo pressão e você vai cedendo, mas eles não mediam, eles vão para cima. Quer dizer, não tem jeito, tem que confrontar, não tem outro modo. Não tem mediação possível, é isso que a Folha do Estado de São Paulo não entende. Como é que você mediava com o nazismo? Não vão matar judeu, vamos só torturar? Isso que é mediação? É inaceitável tudo. Quer dizer, qualquer mediação nos termos que essa gente põe é inaceitável, é a destruição dos direitos, que significa desumanização das pessoas. Né? Do ponto de vista jurídico e político, ser humano é o corpo protegido por direitos. Quando não há proteção desses direitos, é vida nua, como fala o Agamben, é corpo despido de proteção, não é ser humano, nos desumaniza. É isso que essa gente quer, tirar a nossa humanidade.
né? Então é muito grave isso. Mediar de qualquer forma com isso é um imenso erro. Não tem mediação. Aí é o caso de dizer não. Recolha-se. Nós não vamos abrir mão da nossa humanidade. Isso é ponto. Abrir mão disso é você se imolar, virar um objeto, virar um cordeiro, que era usado como sacrifício, por isso a palavra homo sacer, né? Quer dizer, é o homem, quer dizer, é o corpo destinado ao sacrifício. Nós não podemos aceitar isso. Ninguém é cordeiro, nós somos seres humanos. E temos que lutar por essa dignidade mínima, né? Que não é nova. Essa dignidade se traz. O cristianismo foi isso. Né? O que é a ideia de filho de Deus? Todos somos dotados de uma dignidade dada por Deus. Quer dizer, então, eu acho que essa, vamos dizer assim, questão nós temos que entender. Não adianta mediar. O judiciário tem que aplicar a Constituição. Se tiver gente que queira enfrentar ele no exercício dessa função democrática que ele tem que enfrentar. Não tem outro jeito. Não dá para mediar. Se fosse possível uma mediação, Henrique, eu toparia. Eu diria assim, legal, vamos evitar aqui a lei de anistia. Não adianta. Eles vão ir crescendo, 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 até nos destruir. Não tem outro modo, é enfrentar logo, enquanto eles não têm essa potência toda. Se a gente for cedendo, eles vão ganhando força. E vai ficando mais difícil combater eles. Eles não vão parar. Os nazistas não pararam, essa gente não vai parar. Né? Eu acho Aliás, que é isso. eu quero aproveitar para repetir, aproveitando já esse teu gancho, inclusive essa parte final, né? Eles não vão parar e os nazistas não pararam. Eu vou repetir para ti uma pergunta que eu fiz ontem. A gente recebeu aqui ontem o doutor Alfredo Atier, que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador. Sim, é um sujeito também do mundo do direito, uma posição muito progressista, se a gente comparar com a média geral, e um cara também de uma capacidade intelectual muito grande. Eu questionei ele a respeito de um acontecimento recente, notícia de ontem, praticamente, de 2 dias para cá, nessa toada do que a gente está falando, que foi a condenação da Marine Le Pen na França. Ela foi condenada pelo judiciário francês a 5 anos de inelegibilidade, está fora das próximas eleições legislativas e também fora da próxima eleição presidencial e, se quisesse disputar, das eleições europeias. Ela está fora do cenário político. Fazendo só aqui um pequeno apêndice, né, de informação, a Marine Le Pen, que é filha do Jean-Marie Le Pen, um nazista, né, e o principal nome do neonazismo na França no pós-guerra, enfim, a França ocupada, a França da resistência, a França que foi subjugada pelo Hitler. Eu perguntei a ele se ele via também esse risco que a gente está vendo no judiciário brasileiro e, de alguma forma, no judiciário dos Estados Unidos também, e isso na Argentina, a gente está vendo recentemente o que o Milei está fazendo. Pedro, pelo que a França representa para o universo do pensamento, da filosofia, até democrático, né? Como o berço ali da primeira revolução, da burguesa, você vê risco no judiciário francês? Porque, assim, ele já está sendo... A pergunta ontem para o doutor Atier foi se ele via risco de ataque. Hoje, acompanhando o jornal aqui na Europa, eu já vi que o judiciário francês já está sendo atacado na França de uma forma muito violenta. Você vê risco também de um levante contra o tão austero, né, judiciário da França, da República Francesa? Mas não tenho dúvida. Eles vão enfrentar o judiciário em todos os lugares. Está sendo assim. Só não enxerga quem não quer ver. Estou te falando, na Turquia prenderam 2.500 juízes, na Hungria prenderam bastante também, eu não lembro quanto. Mas, quer dizer, é o método. Você não tem mais estado de exceção para o governo de exceção. Esse foi o erro do Bolsonaro, um dos erros dele. Tentou fazer um golpe de fashion, né? Mas não é assim. O Trump é mais esperto. Né? Você tem governo de exceção hoje em dia por medidas de exceção, medidas produzidas no interior da democracia, que vão degenerando a democracia e a Constituição, né? Ferrajoli, que é um jurista, chama de processo desconstituinte, cada um tem um nome, mas a realidade é que esse fenômeno existe. E nessas medidas de exceção, que são produzidas quando você tem ou governo de extrema-direita ou ação de extrema-direita, né, o judiciário reage às vezes. E quando reage, compra o enfrentamento. Essa gente não tem... Eles não fazem concessão. Né? Eles enfrentam quem se coloca como obstáculo. E o judiciário muitas vezes é obstáculo, seja punindo crimes quando eles estão na oposição, seja estabelecendo limites a atos de governo quando eles estão na situação.
Então o Trump compra a briga no judiciário porque o judiciário começou a pôr limites. Ele soltou um monte de medidas de exceção num tempo muito curto, que ofendem direito à livre expressão artística, científica, decreta estado de exceção numa parte do território. É um absurdo. Ele arrebentou com a Constituição norte-americana. Né? O judiciário reagiu minimamente, né? Começou a pôr limite nisso, aí ele vai e enfrenta o judiciário, vou decretar impeachment, tal, quer dizer, não aceita limites ao seu poder, quer ser um imperador e não presidente da República. Quando eles estão na oposição, assim, eles praticam crimes e não querem ser sancionados, é o que ocorre no Brasil. Eu não sei, eu não acompanhei direito o caso da Le Pen, francamente, eu não vi, preciso estudar um pouco isso, mas assim... Ela descaradamente ela desviou dinheiro do fundo europeu para destinar ao partido dela, o Rassemblement Nacional. E ela não quer ser punida, Pedro. Ela acha... Aqui no Brasil é peculato, lá também, quer dizer, é crime, isso tem que ser punido. Não tem... Quer dizer, eles cometem crimes e não querem ser punidos, né? Não querem receber sanção. Quando o judiciário aplica a lei e resolve sancioná-los, eles reagem com violência. Porque eles são assim, gente. Nós estamos lidando com uma nova forma de nazista, para as pessoas entenderem de uma forma simples. O espírito é o mesmo. Eles só aprenderam, são mais espertos, aprenderam com aquela coisa de tanque na rua. Não funciona, tem que ser outro jeito. Então eles mudaram o jeito, mas a essência é a mesma. E a psique dessa gente é não fazer concessões. Eles vão avançando até destruir, até acabar com a gente, qualquer um que pensa. Que não seja absolutamente servil às ideias deles, quer dizer. É gente psicopatizada, né? Então eu acho que não adianta a gente ter ilusões com relação a isso. Agora, apoiar o judiciário, não é um problema de apoiar o judiciário, de não ter crítica ao judiciário, é que nesse momento eles estão sob ataque dos inimigos da humanidade. Essa gente é inimiga da humanidade, do humano que habita cada um de nós e todos nós. Essa gente então não tem jeito, a gente tem que apoiar. Essa hora se junta todo mundo, todas as instituições, todo mundo que representa o mínimo de civilização, né? Então precisamos apoiar o judiciário a nível global. Eu postei no meu Instagram, aquele outro, o X, uma fala da International Bar Association, que acompanha o ponto de vista da Associação dos Advogados, uma espécie de OAB aí, americana, né, que é a Bar Association, e a International Bar Association é uma associação internacional, e eles acusando tanto a OAB local dos Estados Unidos quanto essa internacional, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, e acusando claramente que há um fim do Estado de Direito nos Estados Unidos. Pela primeira vez, os advogados organizados, por quê? Porque estão sendo vítimas, ele não ataca só o judiciário, ele ataca advogados, ele ataca tudo que representa a justiça, né? Porque isso representa fundamentalmente limites ao poder dele. Né? Quando eles estão na oposição, porque representa a sanção às violências que eles querem cometer e que cometem. Então é isso, quer dizer, não tem outro modo de tratar, senão a gente apoiando quem quer fazer valer a civilização, quem quer fazer valer os direitos, a Constituição, esse tipo de avanço civilizado que a gente tem, né? Então, eu não sei, eu creio que é isso. Eu acho que nesse caso aí não cabe nenhuma concessão, nenhuma negociação. Ou eles se submetem à lei e à ordem democrática, ou têm de ser punidos e acabou. Não tem mediação nisso. Aliás, aproveitando, você falou que ficou assustado com essa declaração de que o Estado de Direito americano já estava condenado. Nesse fim de semana agora eu fiquei bastante assustado. No domingo à noite eu estava assistindo a televisão com a minha mulher e a gente estava vendo a CNN Portugal. A CNN ela é uma franquia, embora ela esteja presente em vários países, ela a Cable Network News é um grupo americano controlado e com padrões de jornalismo dos Estados Unidos. E a chamada num programa noturno das 11 horas da noite, ou meia-noite, mais ou menos, de domingo, a chamada era: os Estados Unidos já vivem uma ditadura? Pô, isso estava no GC da CNN, Portugal. Então, mas é isso. Há essa questão. Eu tenho contato no meio acadêmico do direito, um pequeno contato, mas tenho um bom contato, um certo ambiente acadêmico lá nos Estados Unidos, e há essa questão, eles estão pondo... Porque essas ordens executivas aqui no Brasil não chegou muito, né? Porque o interesse maior a nível internacional está sendo as tarifas, essa coisa toda. Mas quando você passa a analisar, eu tenho aqui o link de todas elas, quando a gente passa a analisar, ele é de estarrecer, quer dizer,
um ataque imenso à liberdade de expressão. Eles falavam de liberdade de expressão, acabaram com a liberdade de expressão até no campo científico, até no território científico. O sujeito que é funcionário público ou financiado pelo Estado não pode mais apresentar um trabalho no Congresso ou publicar um livro se não tiver autorização estatal, quer dizer, é uma brutalidade, quer dizer. E é isso que essa gente vai fazer, eles usam os direitos para acabar com os direitos, e não para garanti-los. Né? Eles querem transformar os direitos em privilégio, eles querem ter liberdade de expressão, não quem se opõe a eles. Quer dizer, então, não podemos vacilar com essa gente, ter o mínimo de confiabilidade. A gente absolutamente com personalidades distorcidas, psicopatas, assim, sabe? É a ação psicopática na política, é a psicopatia na política. É isso que nós temos que entender. Não há mediação possível. Essa gente precisa de limite, não de mediação. Então, acho que é um imenso erro qualquer tipo de mediação com esse tipo de gente. Nesse caso, tem que aplicar a Constituição, a lei, é isso. Se vocês verem as minhas últimas lives, eu falando, não parem com essa história de ter que julgar esse ano, vai ter que julgar no tempo que for, que a lei determinar, se a lei determinar e for possível julgar esse ano, legal, senão não. Então temos que cumprir a lei nisso. Então isso eu falando para o nosso povo, né, para o povo progressista. Né? Quanto mais para eles, eles querem o quê? Não ser punidos? Mediar? Quem aprovou a lei de defesa da democracia foi o Bolsonaro, ele aprovou, ele sancionou. Agora ele não quer que aplique em relação a ele e seus comparsas. Então, não é assim, as coisas não podem ser assim. Né? Nós precisamos sair no Brasil dessa samba entre, vamos dizer, excessos punitivos e impunidade, quer dizer, entre abuso e impunidade, temos que ir no meio do caminho que é o correto. E nessa relação com a extrema-direita em geral, não podemos mediar. Toda vez que a gente mediar, eles vão avançar e vão ir para cima. Não tem jeito, eles não chamam a pôr limites neles, eles pedem limites, não somos nós que estamos querendo dar. Né? Não é porque eu tenho um espírito que me conhece, sabe, muito mediador, assim, como pessoa. Assim, medio com Deus e o mundo, não gosto de conflito. Mas nesse caso não tem jeito aí. O sujeito chega na rua, começa a te dar um monte de murro, você vai fazer o quê? Ficar parado, apanhando? Você tem que se defender, não tem jeito, quer dizer. É um movimento de defesa da civilização que nós estamos envolvidos. Né? Gente, infelizmente eu estou com um problema de horário. Exatamente. Eu vou liberar você agora, isso que eu ia falar. Já estava encerrando. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Obrigado por tudo. Obrigado mais uma vez.